Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding. E hoje, como vocês pediram, eu vou estar mostrando então um pouquinho do meu setup aqui com o VS Code, né? Quais extensões eu utilizo, quais atalhos eu gosto de usar para ajudar vocês aí a facilitar o dia a dia e aumentar a produtividade. Para começar, pessoal, eu dividi aqui as extensões em 5 categorias, então vão ser extensões de utilidades para trabalhar com arquivos, extensões para PHP, extensões para estilos, extensões para JavaScript e Vue, e uma outra categoria eu coloquei aqui que é miscelânea, são extensões que eu acho que facilitam o dia a dia e que aumentam a nossa produtividade, tá? E antes da gente começar, pessoal, se vocês souberem alguma extensão, algum atalho que eu não estou mostrando aqui, por favor, deixem nos comentários que eu também quero aprender com vocês, tá bom? Então, vamos lá para o VS Code e começar a dar uma olhada nisso aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui um projetinho Laravel que eu estava mexendo para a gente dar uma fuçada e ver como é que essas extensões e atalhos funcionam. Então, a primeira dica que eu daria seria se viciem no Ctrl+Shift+P, que é a sua paleta de comando. Então, aqui você vai ter como executar praticamente qualquer comando do VS Code. Então, por exemplo, eu quero criar um novo arquivo, então, new file. Você pesquisa o comando aqui e ele vai achar para você, tá? Então, aqui, zoom ou settings. Então, você roda os comandos por aqui, beleza? O outro atalho que eu diria para vocês se viciarem é o Ctrl+P. Então, o Ctrl+P vai abrir os arquivos mais recentes que vocês estão utilizando. Então, por exemplo, Ctrl+P Hello World aqui, ele já vai abrir o arquivo para mim. E aí, se eu apertar Ctrl+P de novo, ele abre os mais recentes. Vocês podem ver que agora eu vou abrir o README. E aí ele vai passando sempre o último arquivo que você abriu para o início da lista. Então agora main.js, main.js, tá? E aí é o seguinte, você aperta Ctrl+P, ele abre esse diálogo aqui, e se você continua segurando Ctrl e apertando P, você vai para baixo nessa lista. E aí se você segura então o Ctrl, o Shift e aperta o P, ele vai para baixo. Então, basicamente, com a tecla P do teclado, você faz toda essa navegação aqui. Isso aqui são, de longe, as duas coisas que eu mais utilizo quando eu estou trabalhando no VS Code. Aí você abre os arquivos aqui pelo P, os arquivos mais recentes, e aí se você quer fechar eles sem precisar ir com o mouse ali, lembrem-se, sempre que vocês conseguirem manter as mãos no teclado, vocês vão estar economizando tempo, tá bom? Então aqui, para fechar os arquivos, você pode utilizar Ctrl W. E aí é o seguinte, pessoal, só para lembrar desses atalhos aqui. Eu estou usando Linux, então pode ser que se você esteja no Mac, provavelmente os atalhos vão ser diferentes, né? No Windows talvez alguma coisa também. Mas aí você pode fazer o seguinte, Ctrl+Shift+P, Shortcuts. Então aqui, preferências, abrir atalhos do teclado. E aqui você vai ter a lista de todos os atalhos, né, que você vai ter no seu VS Code. E aí você pode pesquisar o que você está procurando. Por exemplo, eu quero um atalho para rodar testes ou terminal aqui, para abrir o terminal. E aí você pode fazer o mapeamento do atalho que você quiser, tá certo? Então, Ctrl W, ele fecha aqui também. Beleza, outros atalhos que eu utilizo aqui, e já vou dar um outro alerta para vocês, que assim, provavelmente alguns dos atalhos que eu estou mostrando aqui são atalhos que eu configurei, mas aí como eu acabei de mostrar, vocês podem configurar igual se vocês quiserem. Então aqui os atalhos básicos do VS Code, né? Ctrl B para alternar aqui a barra lateral, Ctrl Shift G eu posso ver como é que está o meu gerenciador do Git, né? Ctrl Shift X as minhas extensões, Ctrl Shift F as minhas buscas e Ctrl E eu volto para os meus arquivos. E aí eu tenho um atalho aqui que é personalizado, que é Shift Command T. E ele abre o meu terminal, tá? Então, ele alterna, na verdade, o meu terminal aqui, ó. Ctrl Shift T. Eu vou abrir um arquivo aqui para vocês verem uma outra coisa que eu configurei e que me ajuda bastante a ter produtividade, que é o seguinte. Então, eu tenho um arquivo aqui, tenho a minha barra lateral na esquerda e vou abrir o meu terminal. Então, abri o meu terminal e aí se eu quero alternar entre o meu terminal, o meu arquivo e a minha barra lateral aqui. Então eu configurei 3 atalhos que são o seguinte, Ctrl 8, Ctrl 9 e Ctrl 0. Porque eles ficam no lado um do outro aqui no teclado, né? 8, 9 e 0. Então eu consigo navegar entre essas 3 áreas do VS Code só nesses 3 números e utilizando Ctrl. Então prestem atenção aqui no meu cursor. Então, por exemplo, Ctrl 0 ele me deixa o foco aqui no terminal, Ctrl 9 ele me joga para o arquivo que eu estou trabalhando e Ctrl 8 eu vou lá para o meu navegador de arquivos. Então eu tenho
8, 9 e 0. E eu consigo navegar entre essas três áreas do editor muito rapidamente. Beleza, então vou fechar aqui meu terminal. Vou fechar o arquivo que eu estava trabalhando. Então vamos partir para a primeira extensão. Eu vou abrir aqui a minha área de extensões, então Ctrl Shift X. E aí ela já aparece aqui, a primeira, eu utilizo essa Advanced New File. Como é que ela funciona, pessoal? Vou voltar aqui para os meus arquivos. Você dá um Ctrl Shift P e digita aqui New. E aí ela já aparece aqui, Advanced New File. E aí ele abre esse diálogo aqui. E esse diálogo aqui vai ter a estrutura da sua aplicação. Então se eu quero criar um novo arquivo dentro da pasta Routes, eu venho aqui, ele já me joga para dentro daquela pasta. Eu coloco o nome do arquivo que eu quero aqui, pode ser qualquer um aqui. E aí vocês podem ver que ele já criou na pasta certa. Então eu não preciso botar a mão no mouse para vir aqui em Routes, New File. Consigo fazer tudo pelo teclado, beleza? E aí aqui nós vamos entrar numa segunda extensão, que é a File Utils. Então é o seguinte, vou abrir aqui as minhas extensões, File Utils. E aí é essa extensão aqui. E para que ela serve? Ela facilita a gente trabalhar com arquivos também. Então, por exemplo, eu quero excluir esse arquivo aqui que a gente acabou de criar nas rotas. Então eu posso dar um Ctrl Shift P, Delete, e aí ele já me dá o dialog aqui, e eu dou um Move to Trash, ele já exclui o arquivo e eu não preciso de novo estar indo aqui para minha pasta, procurando o arquivo e excluindo ele. Eu faço tudo pelo teclado. Outra vantagem dessa extensão é que você acaba trabalhando com os arquivos que já estão abertos na tela. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu main.js e aí vamos supor que eu queira duplicar esse arquivo. Posso dar um Ctrl Shift P, Duplicate, então aqui File Utils, Duplicate. E aí ele já me diz aqui o caminho que esse arquivo tá e basta eu trocar o nome. Então, sei lá, main2, por exemplo. Dou um Enter e ele já está criando o arquivo lá no lugar onde a gente queria, ele simplesmente duplicou e eu já alterei o nome. Então facilita bastante esse tipo de coisa. Vamos excluir esse arquivo aqui, Ctrl Shift P, Delete. Ele pede para confirmar e beleza, está excluído o nosso arquivo. Vamos fechar esse main.js e agora vamos partir para as extensões de PHP especificamente. Então é o seguinte, pessoal, eu imagino que eu não utilize nenhuma extensão que vocês já não utilizem. Então vai ser o seguinte, basicamente eu utilizo a PHP CS Fixer, que é essa extensãozinha aqui, que vai servir principalmente para a gente formatar o nosso código quando a gente salva. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o nosso app Service Provider. Beleza. E aí vamos supor que eu tenha digitado errado aqui um tab, tenho digitado aqui também errado this, boot. E aí tá todo errado aqui a nossa formatação, né? E aí quando você salva, nesse caso aqui você pode ver que não aconteceu nada. Por quê? Porque eu tenho um erro aqui. Então essa extensão ela não entra em ação enquanto você tiver um erro. Você tem que arrumar isso aqui primeiro. Então o que ficou faltando aqui? Um ponto e vírgula. Então vou tirar aqui esse comentário, salvar de novo e aí só de dar um Ctrl S aqui o CS Fixer já formata então o nosso código e a gente não precisa ficar perdendo tempo, tirando tab, botando tab e acertando a indentação, por exemplo. Ele dá conta disso, tá bom? A outra extensão que provavelmente vocês já utilizam também é a seguinte, o PHP IntelliFans. E aí, prestem atenção que existe a PHP IntelliSense e essa aqui que eu estou utilizando é a IntelliFans, tá certo? Eu prefiro essa extensão aqui, ela tem algumas coisas que eu acho que funcionam melhor, tá certo? E ela é basicamente a extensão que vai fazer um monte de coisa para nós, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar aqui o helper de array do Laravel. Então ele já pesquisa lá a nossa pasta vendor, né, e já encontra aqui, ó, então array illuminate support. E aí eu posso dar um enter, ele já inclui o array support aqui em cima no nosso namespace, né? E aí eu posso utilizar ele normalmente. E aí essa extensão também vai fazer autocomplete, então ela já vai me dar, por exemplo, os métodos que tem na classe, tudo direitinho, então facilita muito. Outra coisa que é muito útil é o seguinte, se você passa o mouse, por exemplo aqui, ela está dizendo, ó, tem um erro, ele está esperando um argumento e não foi passado nenhum. Então esse tipo de coisa vai facilitando bastante.
Outra coisa que facilita bastante é o seguinte, por exemplo, eu quero utilizar str replace. E aí aqui ele já me dá os parâmetros que a função aceita, né? Então você não precisa ficar indo na documentação do PHP, né, no php.net, para ver quais são os parâmetros que vem. Isso aqui economiza muito tempo, porque você não precisa ficar fazendo esses trâmites entre o VS Code e o navegador para ver simplesmente qual é o primeiro ou qual é o segundo parâmetro de uma função, né? Ele já dá tudo aqui. Ó, se você passar o mouse em cima da função também, então o primeiro parâmetro é o search, o segundo o replace e o terceiro o subject. Beleza? E um atalho que eu gosto de utilizar bastante também, principalmente quando estou trabalhando com classes, é o Ctrl+Shift+O, que é o seguinte, ele vai me mostrar todos os símbolos que tem nesse arquivo. E aí você consegue navegar entre eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho um método chamado register e um método boot. E aí conforme você seleciona o método na paleta, ele te joga para o local ali no arquivo. Então se eu der um enter, ele já me joga aqui no local da função. Isso aqui facilita muito também quando você tem uma classe muito longa, com vários métodos, várias propriedades, né? E precisa ficar rolando o arquivo. Então você só dá um Ctrl+Shift+O e consegue identificar esses métodos aqui, as propriedades, e vai para onde você quer no arquivo. Beleza, agora vamos dar uma olhada nas extensões para estilos. Então, tenho aqui aberto as extensões, vamos dar uma olhada em SCSS. Então, eu utilizo aqui essa SCSS IntelliSense e eu utilizo também essa Color Picker, que é para você selecionar cores. Também a Color Highlight. Então essa extensão aqui, ela vai mostrar as cores num quadradinho no meio dos nossos arquivos. Então vamos abrir agora um arquivo SAS para a gente dar uma olhada em como é que isso aqui funciona. Então, eu não tenho nenhum arquivo SAS no meu projeto, pessoal. Então vamos aqui para Resources, SRC, vou criar uma pasta, SCSS, e aí vamos criar um arquivo aqui, test.scss. Beleza, aí vamos dizer que eu tenho um ID app. Vou abrir aqui e vamos colocar um background nessa div e ali já me dá todas as propriedades CSS aqui e valores também que eu queira utilizar, né? E aí é o seguinte, se eu digitar uma cor aqui, por exemplo 000, aquela Color Highlight já coloca a cor para nós aqui, beleza? Então se eu trocar para Red, ela também identifica a cor ali, beleza? E aí, por exemplo, se eu quiser display flex, ele me dá todas as opções de display aqui também. Então fica bem mais fácil de lidar com CSS. A questão é que agora está quase todo mundo só utilizando o Tailwind, né? Então isso aqui eu acabo não utilizando muito, mas ajuda bastante. Agora, vamos dizer que eu não saiba a cor que eu quero utilizar aqui. Aí a gente tem aquela Color Picker. Então o meu atalho aqui é Ctrl+Alt+C. É uma extensão que demora um pouquinho para abrir, mas aí ela te dá um Color Picker aqui. Você pode selecionar se você quer RGB, se você quer hexadecimal, né? Então, aqui no caso eu quero RGB. E aí você dá um OK e ele insere a cor aqui e já fica com um highlight também. Agora, relacionado com estilos também, eu tenho a extensão do Tailwind. Então eu vou aqui para as extensões. Tailwind. Então, Tailwind CSS IntelliSense. Eu estou utilizando essa aqui e essa extensão aqui é bem legal, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir um arquivo view. E aí é o seguinte, por exemplo, vamos dizer que eu quero colocar um background com o Tailwind. Então, BG. Aqui, BG Purple. Então ele me dá todas as classes do Tailwind e um detalhe interessante é o seguinte, nesse meu setup eu estou utilizando um prefixo para o Tailwind, então todas as minhas classes do Tailwind têm TW traço antes delas. E a extensão já identifica que eu estou utilizando esse prefixo e já me dá aqui nas sugestões com o prefixo. Então é só eu selecionar e aí a cor também já aparece aqui num highlight para gente. Então essa extensão ajuda bastante. E aí qualquer classe que você queira aqui do Tailwind, então flex, ó, ele já está me dando aqui com o meu prefixo, então fica muito fácil de trabalhar também. Agora então vamos para as extensões de JavaScript. Então eu vou abrir aqui meu main.js
E aí para JavaScript, pessoal, eu utilizo essa JavaScript ES6 Code Snippets in Standard.js Style. Por que eu utilizo essa extensão aqui? Eu gosto de trabalhar com o Standard.js, então é um style guide, né? Um guia de como escrever o seu código. Então, por exemplo, no Standard.js, uma das características é que você não utiliza ponto e vírgula no final aqui. Então, se eu colocar aqui ponto e vírgula, vocês vão ver que ele vai me dar um erro. Por que ele está me dando esse erro? Porque eu estou utilizando uma outra extensão que é o ESLint. E aí, quando eu digito um código aqui que não está de acordo com o Standard.js, o ESLint já me mostra que está errado aqui, eu consigo resolver antes mesmo de salvar o arquivo. E aí, dos snippets ali de Standard.js tem várias coisas legais. Por exemplo, para mim importar arquivos, eu posso simplesmente dizer imp, e aí ele já me autocompleta aqui, eu posso colocar o nome do módulo, né? Mas ele tem algumas coisas mais interessantes ainda. Por exemplo, se eu colocar imd, e aí ele já me faz um import com destructure. Então, facilita também nisso aqui. Outra coisa é, por exemplo, eu quero um console log. Eu só dou um clg, aí ele já me dá um console log. Você pode também, aqui, for. Então ele te dá loops prontos. Então tem bastante coisa nessa extensão. Vale a pena baixar e testar. Agora então vamos para as extensões de Vue em si. Então eu uso padrão também o Vtur, né, que vai ter um monte de coisa, também formatação, autocomplete, vai ter várias opções quanto a isso. E eu utilizo uma extensão para o Vuetify, que é a biblioteca de componentes que eu costumo utilizar, né? Então ele tem snippets para isso. Então, por exemplo, se eu quiser um card aqui, eu venho vcard, ele já me dá todas as opções aqui. Então, vcard title, se eu quiser aqui, vcard title, vcard actions aqui. Então é mais uma extensãozinha de autocomplete que ajuda bastante, né? E aí outra que ajuda bastante é a auto rename tags. Como é que funciona essa aqui, pessoal? Vocês reparem que eu tenho o vcard aqui, e aí se eu começar a alterar a tag aqui de cima, a tag ali de baixo já atualiza. Então essa aqui sim, principalmente quando você tem arquivos muito longos, né? Você economiza muito tempo, não precisa ficar rolando e procurando a tag de fechamento, porque quando você atualiza uma, a outra já é atualizada automaticamente. Funciona ao contrário também, se eu alterar a tag de fechamento, ele altera a tag de abertura. E aí, outros atalhos que eu gosto bastante, pessoal, por exemplo, vamos dizer que eu tenha que alterar alguma coisa nessas duas linhas aqui. Então, Ctrl Shift seta para baixo, eu duplico o meu cursor, né? E aí consigo trabalhar nessas duas linhas. E aí é o seguinte, Ctrl seta para a direita, ele vai me jogar para o primeiro ponto de edição ali. Então eu consigo, por exemplo, eu quero selecionar só essas duas palavras aqui, tirar e alterar aqui. Fica muito fácil. E aí, para navegar aqui no código, eu gosto de utilizar o Ctrl e as setas. Então, por exemplo, você vai caindo em pontos específicos. Ctrl seta para a direita, Ctrl seta para a esquerda. Então aqui economiza também bastante tempo. E aí se você segura o Shift, mesma coisa, você vai selecionando o código em partes. Font, weight, bold. Então esses atalhozinhos aqui ajudam bastante também. E uma extensão que quando eu instalei eu achei que não ia fazer tanta diferença, mas eu recomendo, talvez seja a extensão que eu mais recomendo daqui, então essa Code Spell Checker aqui. Então vamos aqui para o arquivo JavaScript, pessoal. E o seguinte, por que essa extensão ajuda tanto e ela economiza tanto tempo? Porque ela basicamente identifica erros de gramática no seu código. Então se você coloca uma palavra que não existe, por exemplo, pages aqui, ele já mostra que você tem um erro de gramática aqui. E aí você já vem aqui e corrige. Então assim, muitas vezes, por exemplo, você declara uma função e aí você chama aquela função e aí você erra a digitação na chamada da função. Então quando você está digitando o código, você já identifica esse erro aqui porque esse verificador de gramática aqui já identificou e está mostrando para você. Então pessoal, isso aqui vocês não têm noção o quanto tempo economiza.
Porque quantas vezes vocês já saíram do editor, foram para o navegador e aí atualizaram a página e aí aconteceu algum errinho lá e aí você ficou procurando e onde é que é e onde é que é, e aí quando você acha é um errinho de faltar uma letra na hora de digitar o nome da função, por exemplo. Então assim, essa extensão eu recomendo fortemente porque economiza muito tempo, você pega muito errinho ainda quando você está digitando o código, vale muito a pena. E ela também funciona para PHP, então vou abrir aqui o meu App Service Provider. Então, por exemplo, se você digitasse provider aqui, sei lá, qualquer coisa, ela também funciona. E aí, além disso, pessoal, para a gente fechar aqui, eu utilizo algumas extensões de sintaxe, de highlight de sintaxe, que o Prettier não pega direito. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Apache Conf, que é para arquivos de configuração do Apache. Eu vou ter um arquivo para o Docker. Então, um highlight de sintaxe do Docker. E vou ter um para o .env também, que é os nossos arquivos de ambiente, né, de variáveis de ambiente. E para fechar, então, eu utilizo algumas extensões para Markdown. Então, principalmente essa Markdown Preview Enhanced. Então, para que serve isso aqui, pessoal? Você tem, por exemplo, um README aqui. Então, deixa eu fechar aqui o meu navegador de arquivos. E aí, vou dar um Ctrl Shift P e Preview. Então, Markdown Open Preview to the side. E aí ele me dá a preview do README que você está escrevendo aqui e já sincroniza também com a rolagem. Então, por exemplo, aqui, Laravel Sponsor, se você digitar qualquer coisa aqui, ele já te dá a preview aqui do lado. Então, pessoal, meu setup para trabalhar com Laravel e Vue é basicamente esse, não tem nada de sobrenatural. E se vocês sabem de alguma extensão ou algum atalho que eu não tenha mostrado aqui, deixem aqui nos comentários que eu também quero aprender. E não se esqueçam de entrar no nosso canal do Telegram e no nosso grupo do Inertia JS lá no Facebook, que esse vídeo aqui foi uma sugestão, um pedido do pessoal do grupo e de alguns comentários aqui do YouTube. Então entrem lá, participem das enquetes, sugiram conteúdo, peçam conteúdo, tirem suas dúvidas, nós estamos aqui para isso, tá bom? Então um abraço pessoal e até a próxima.